Você acredita no que lê, assiste ou ouve na internet, TV ou rádio? Não, eu não acredito em tudo, né? Tem muita notícia falsa. Você sabe de onde vem a informação que você consome? Não, também não sei. Você acha que existe punição para quem divulga notícias falsas? Não existe. Existe as leis, eu acho, né? Mas não são aplicadas, que estão divulgando o tempo inteiro as notícias falsas. Pois é, acreditar em uma notícia sem investigar sua veracidade pode ser muito perigoso. Existem pessoas mal intencionadas que distribuem notícias falsas, conhecida também como fake news. Isso ocorre nos mais diversos meios de comunicação, TV, rádio, redes sociais, entre outros, consistindo em divulgar boatos e conteúdos falsos com a intenção de enganar, a fim de obter ganhos financeiros, políticos ou denegrir a imagem do outro. Temos como exemplo a última eleição dos Estados Unidos para presidente, que ocorreram muitos fake news. Um deles foi a divulgação de uma notícia em um site da Califórnia, que dizia que o agente do FBI suspeito de vazar e-mails de Hillary Clinton foi encontrado morto, levando muitos a acreditarem que foi um assassinato com fins políticos, e tal notícia impactou a candidatura de Hillary. Mas isso foi tudo uma grande mentira, e o próprio escritor negou a veracidade em entrevista dada para o Fantástico. Disse que em 10 dias atraiu 1.600.000 acessos, e conta também que ganhou $8.000, mais de R$ 25.000 em renda publicitária com o boato. O alvo do fake news pode ser tanto pessoas públicas como pessoas privadas, mas certamente com a pessoa pública terá maior repercussão. É importante saber identificar as fake news, então vamos dar algumas dicas. O tom ou título da notícia geralmente é algo bastante alarmante. A origem das informações não são citadas na notícia. Detalhes como data e local também são omitidos. O pedido de compartilhamento é enfático e persistente. Tem um site, efarsas.com, que mantém atualizadas as notícias falsas. Ou seja, se tiver dúvida de alguma notícia, pesquise nesse site sobre ela. Também pode fazer busca reversa em imagens, para saber se a imagem é verídica, se foi alterada ou se tem imagens parecidas em outras publicações. Essa busca mostra quando e onde foram postadas. Uma ferramenta muito boa para isto é o site teamA.com. Uma citação muito interessante é a do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Embora a expressão fake news pareça nova, a disseminação de notícias falsas é tão antiga quanto a própria língua. E durante a época do nazismo, muitas notícias falsas foram divulgadas pelas pessoas que trabalhavam com Hitler e pela mídia que tinha como principal meio a imprensa impressa. Tais notícias tentavam convencer as pessoas de que o regimento nazista seria bom para eles e que Hitler era um ótimo líder, mas na verdade não foi o que aconteceu. Se fizermos um comparativo com os dias atuais, percebemos que o fake news ganhou maior proporção devido aos avanços tecnológicos, onde por meio das redes sociais qualquer pessoa pode criar e disseminar notícias falsas. Indicaremos 2 filmes que ilustram bastante este cenário. O primeiro é O Abutre e o segundo é O Jornal. Ambos ajudarão a fixar este tema. O risco também está presente para quem compartilha informações sem ter certeza que são verdadeiras. No artigo 138 e 139 do Código Penal, diz que caluniar ou difamar ofensivamente e falsamente alguém gera pena de detenção e multa. Temos a exemplo o caso do veterinário que processou uma mulher que compartilhou um texto de terceiros no Facebook, criticando seu serviço profissional, que foi feito procedimento em um animal de forma incorreta.
O veterinário provou que era mentira e a mulher que compartilhou teve que pagar indenização de R$ 10.000 ao veterinário. Ou seja, tenha muito cuidado ao divulgar notícias. Desinformação, mentiras, as fake news espalhadas por desconhecimento das pessoas ou até de forma proposital, com fim específico, muitas vezes difamador, pode levar à destruição da reputação de uma pessoa. Pior ainda, são acusados por crimes que nunca cometeram. Existem inúmeros casos de pessoas sendo acusadas sem ter ao menos cometido um único crime. Em muitos casos, essas acusações foram feitas sem base alguma, tornando assim as vítimas de tais acusações. Essas falsas acusações podem acabar gerando danos, agressões, traumas, mortes e até ao suicídio. Basta a gente lembrar a trágica morte da vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle Franco. Depois que ela morreu, foi assassinada, milhares de notícias acerca de sua falsa ligação com o tráfico de drogas, sobre sua família, até mesmo sobre suas imagens, foram irresponsavelmente difundidas. Inclusive geraram uma ação judicial proposta pela mulher e pela irmã da vereadora, que culminou na determinação da justiça de imediata retirada de todo o material falso do Google, do Facebook, do YouTube. A primeira iniciativa brasileira no combate à vinculação e disseminação de notícias falsas encontrava-se na Lei Impressa 5.250, precisamente o artigo 16. A referida lei criminalizava a conduta de publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou depruntados, que provoca a perturbação da ordem pública ou alarme social, desconfiança no sistema bancário ou abalo do crédito da instituição financeira de qualquer empresa, pessoa física ou jurídica, prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. E a pena é de 1 ano a 6 meses de detenção, quando se tratar do autor escrito ou transmissão incriminada, e a multa pode chegar de 5 a 10 salários mínimos da região. E atualmente tem sido o Marco Civil da Internet, que ocorreu com a edição da Lei 12.965/14, que estabelece princípios e garantias de direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Aqui no Brasil, no ano passado, a Justiça Eleitoral montou uma força-tarefa para monitorar e conter as notícias falsas, para que não interferisse no processo eleitoral. E em várias partes do mundo, o combate às fake news virou algo de discussões nos parlamentos. Enquanto isso, uma das medidas mais comuns no combate à desinformação tem sido a checagem e classificação de conteúdos, e quanto tal, isso por vezes é feito por agências e por projetos específicos, tanto profissionais quanto por sistemas automatizados. É o caso da coalizão internacional FRUSDRAFT, com iniciativas em diversas partes do mundo. Pois bem, o Brasil ainda não tem uma legislação específica sobre fake news, mas quem cria ou espalha notícias falsas pode ser responsabilizado legalmente. No âmbito civil, o autor ou difusor de notícias falsas pode ser condenado a pagar indenização por danos morais. Já no penal, quem propaga fake news pode ser processado por crimes contra a honra, como calúnia e difamação, e até mesmo ser preso ou ter de prestar serviços comunitários. O Facebook, por exemplo, adotou algumas medidas para combater o avanço de notícias falsas no Brasil. Dentre essas medidas está o botão de contexto, que é uma ferramenta que oferece mais detalhes sobre notícias compartilhadas no feed. A expulsão de páginas que propagam fake news. Em julho, por exemplo, o Facebook removeu 196 páginas e 87 perfis brasileiros por conta de propagação de notícias falsas. Com isso, o Facebook investiu na checagem de fatos e passou a punir páginas por espalharem mentiras na rede. É possível também fazer uma denúncia através da rede social. O Facebook oferece um tipo de denúncia específica para fake news, onde o serviço preserva a identidade do autor do relato e sugere que a amizade com a pessoa que publicou a mentira seja desfeita ou bloqueada.